Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. E como não amar nesse Deus tão grande, tão maravilhoso? Abba, Pai, vamos louvar, igreja, amada esposa. Somos tua amada, tua esposa ataviada, que olha sempre adiante e nunca deixará de amar-te. Com graça e apostolado, somos um povo formado, com justiça e equidade, as nações vamos governar. Desde antes dos séculos me predestinaste, e agora eu reino em vida, é graças a ti, papai. E como não amar-te, se me deste tudo, já não necessito de nada, completo estou em ti. E como não louvar-te, se me educaste, toda minha sabedoria provém de ti. Graças, meu Senhor, por todo teu amor. Vivo agradecida por tua graça, meu Deus. E como não amar-te, se me deste tudo, já não necessito de nada, completo estou em ti. E como não louvar-te, se me educaste, toda minha sabedoria provém de ti. Graças, meu Senhor, por todo teu amor. Vivo agradecida por tua graça, meu Deus. Abba, Pai. Jesus Cristo é o nome sobre todo nome. Abba, Pai. Não basta só um momento para dizer tudo que sinto por ti. Não bastam nem 1000 anos inteiros para dar-te graças por teu amor e dizer o quanto eu me sinto feliz. De que valem 100.000 canções se
nenhuma delas eu pronuncio teu nome. Não valem minhas opiniões, Se tu tens tudo em teu controle e eu estou morto em ti, Senhor. não posso em nenhum momento em te deixar de pensar. Tua palavra em meus lábios está. Teu poder que está em mim me leva a confessar E para sempre teu nome louvar. Jesus Cristo, O Senhor dos senhores, Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Jesus Cristo, O Senhor dos senhores, Jesus Cristo, nome sobre todo nome. nome sobre todo nome, Jesus Cristo, meu Deus. Abba, Pai, nome sobre todo nome. Não basta só um momento para dizer tudo o que sinto por ti. Não bastam nem 1000 anos inteiros Para dar-te graças por teu amor e dizer o quanto me sinto feliz. de que valem 100.000 canções, Sem nenhuma delas eu pronuncio teu nome. não valem minhas opiniões. Se tu tens tudo em teu controle e eu estou morto em ti, Senhor. Não posso em nenhum momento em te deixar de pensar. Tua palavra em meus lábios está. Teu poder que está em mim me leva a confessar E para sempre teu nome louvar. Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Jesus Cristo, O Senhor dos senhores, Jesus Cristo, nome sobre todo nome. nome sobre todo nome, Jesus Cristo, meu Deus. Jesus Cristo, meu Deus. Jesus Cristo, meu Deus, Jesus Cristo, meu Deus. Jesus Cristo, meu Deus. Graças, papai. Nós somos a Igreja de Cristo, a esposa amada, ataviada. Abba, Pai. Vamos louvar. Graças, papai. Somos a Igreja de Cristo, somos a imagem de Deus. Um povo que nunca
antes, ninguém jamais conheceu. Somos esposa ataviada, somos governo de Deus. Vestidos do novo homem, vamos para Armagedon. Com uma oferta nos aperfeiçoou, se fez pobre e nos prosperou, nos deu anjos ao redor, toda a terra nos entregou. Somos a igreja de Cristo, somos a imagem de Deus. Um povo que nunca antes ninguém jamais conheceu. Somos esposa ataviada, somos governo de Deus. Vestidos do novo homem, vamos para Armagedon. Vestidos do novo homem, Vamos para Armagedon. vestidos do novo homem, vamos para o Armagedon. Armagedon. Assim é. Melhor dia para toda amada de Cristo em São Paulo, no Rio de Janeiro, lá no Rio Grande do Norte, lá em Sergipe, no Amazonas, no Amapá, na Foz do Amazonas, em toda parte onde a palavra corre. Onde a palavra corre? Nas mentes dos eleitos. E você que está na internet, seja muito bem-vindo também à reunião da Família da Fé, e quem está presencialmente aqui, em toda a parte do Brasil, lá em Belo Horizonte, com as abençoadas também que estiveram aqui na nossa última reunião, voltaram felizes em meio a uma viagem longa, porém descansando com a sua mente repousada, porque a palavra faz efeitos permanentes em nossas mentes. Podem se assentar, fiquem à vontade. Este é o dia que o Senhor nos deu, o melhor dia da nossa vida, para que nós vivamos felizes. Não basta viver, é importante viver feliz. É importante viver consciente, convicto de que Cristo vive aonde? Em mim. Cristo vive em mim. E com esta saudação de bem-vindos no nome que é sobre todo nome. Olha. Nome sobre todo nome. Que lindo isso. O nome de Cristo. Cristo que ressuscitou e que hoje estão celebrando. Estamos começando a celebrar novamente. As pessoas se esquecem muito tempo. O mundo de hoje esquece de Deus e só vai lembrar um pouquinho nesta época. Isto é um problema sério. Isto é grave, porque o mundo está como está, porque as pessoas realmente estão se esquecendo de que o Senhor reina e reina sobre tudo. E olha, o Senhor é Pai e Ele disciplina os seus filhos. É importante que cada um de nós tenha a consciência de que não é esta época apenas onde nós devemos lembrar do Senhor, em todo o tempo. Nós que estamos aqui, por exemplo, sabemos que Cristo vive em nós. Se Cristo vive em mim, não há nada que possa me afastar do amor de Deus, nada. Jesus de Nazaré, quando ele veio a esse mundo, ele veio em um sistema. Ele veio debaixo de um sistema religioso chamado judaísmo, lei de Moisés. Não só esse sistema, mas ele também veio debaixo de um jugo de política chamada Império Romano. Jesus veio debaixo do Império Romano. Então Jesus teve que enfrentar o sistema do seu tempo, sistema religioso, sistema político, sistema filosófico, porque o mundo de então, ele tinha o pensamento grego, né? A filosofia grega que chegou até os dias de hoje. Isto é apenas uma introdução para você entender que Jesus lutou contra um sistema. E nós estamos fazendo o quê hoje em dia? Lutando contra os principados, potestades, governadores de trevas, hostes espirituais da maldade, que todo mundo pensa que é demônio voando nos ares. Não é. São demônios realmente, mas
muito bonitinhos, de 2 pés, 2 braços, um narizinho, uma cabeça contaminada, e é este mundo onde nós estamos, e a nossa luta é contra o sistema também. Mas não é uma luta de guerra, com armas, com fuzil, AR-15, é uma luta na palavra, é uma luta doutrinal. E dentro desta luta nós temos aqui à nossa disposição as redes sociais. Ei, redes sociais! Que maravilha! 2025, as redes sociais se infestaram de tudo que é bom e de tudo que não presta. Porque é a liberdade, e nós temos que ter essa liberdade realmente para poder falar o que quiser. Até maldade, até mentira, até inveja, tá? Isso aí está cheio de tudo que é bom e tudo que é ruim. E o que é bom, eu posso te dizer o que é bom. Estão aí as nossas redes sociais, as redes sociais do nosso ministério, onde a palavra corre entre YouTube, desde YouTube até Rádio Graça, Crescendo em Graça Brasil, Oficial, Spotify, Facebook, Threads, agora tem o Threads. Já ouviram falar no Threads? Não? Pois ouçam falar, porque ele existe. TikTok também existe. Ontem estava compartilhando aqui uma pequena informação, né? Aos sábados agora, das 13 até as 15 horas, estaremos provavelmente compartilhando a palavra pelas ondas cibernéticas da rádio lá de São Tomé, do nosso abençoado pastor José Luiz da Cunha, ou José Luiz Cunha. Então estivemos ontem compartilhando através da sua emissora, e ele me disse, olha, eu hoje só escuto Rádio Graça. Eu não escuto mais nada do que eu escutava antes. Eu cheguei à graça por intermédio de uma outra pessoa que hoje está mesclando graça com outras coisas, mas hoje eu estou ouvindo Rádio Graça. E o Senhor me deu esta emissora para eu poder fazer esta palavra correr. E ontem nós compartilhamos com vários abençoados da audiência desse abençoado pastor lá no Nordeste, mais precisamente no Rio Grande do Norte, numa cidade pequenininha chamada São Tomé. E temos abençoados lá no Rio Grande do Norte que estão acessando, e eu tenho no zap aí, abençoado Jorge lá de Mossoró, nós temos o abençoado MacAdam desde Parnamirim, perto de Natal, temos vários abençoados no Rio Grande do Norte já ouvindo essa palavra também. E numa destas abençoadas da audiência lá, ela falou, olha, precisa pôr mais esse abençoado aí para falar mais para a gente aí, é isso aí, né? E então a gente vai, eu fui contratado pela emissora lá do abençoado, não é contratação formal, fomos contratados no bom sentido para estar compartilhando essa palavra, e ele estará conosco todas as quartas-feiras, às 20 horas, retransmitindo a nossa programação também pela sua emissora, tá bom? Isso é muito bom, abençoado José Luiz Cunha, um grande abraço a você aí em São Tomé, e onde o Senhor te enviar. E falando disto, falando de palavra correr, ela também está correndo por uma coisa que no nosso tempo lá atrás, no tempo do meu pai, da minha mãe, isso não existia, do seu também, provavelmente, chama-se podcast. Podcast, e eu posso o cast, vamos botar o podcast do amado Lima Santos, está ficando especialista em podcast, juntamente com a nossa Carla Gonçalves. O assunto de hoje será Jesus Cristo versus Jesus de Nazaré. Eu acredito que seja um tema bem polêmico também, é um tema que vai pegar muito na cabeça dos chamados cristãos, porque hoje em dia você não vê as pessoas comentando sobre a diferença de Jesus de Nazaré e Jesus Cristo. Na cabeça deles é a mesma coisa, Jesus Cristo de Nazaré, é uma coisa só. E nós sabemos que tem uma certa diferença, né? Que Jesus de Nazaré foi antes da cruz e Jesus Cristo depois da cruz.
Mas eu queria que o senhor explicasse um pouco, né, dessa diferença. Realmente isso aí é confuso para muitos crentes, principalmente. Muitos crentes não sabem ainda identificar o antes e o depois. Eles não conseguem pensar que Deus se manifestou em carne. Assim como Deus formou o primeiro Adão, assim também ele formou um corpo no ventre de Maria, para ele, para o próprio Deus. Deus formou um corpo para ele. Então ele formou o primeiro Adão e formou o segundo Adão, que seria a manifestação dele. Para quê? Para cumprir um propósito. Que propósito? Cumprir a lei. Só um cortezinho de leve, né? O sangramento vem para quem assistia tudo. Então, quando assistir tudo, dá aquela sangrada, né? É um corte que sangra. O religioso se assusta. Está no canal com a playlist Podcasts. Está lá. Meu amado Lima, você está ficando especialista em arrumar confusão. Mas isso é bom. Nós todos aqui estamos virando realmente pessoas polêmicas. Ainda nesse tempo presente, já se falou muito de graça no passado, né? Parece que a graça já encheu o mundo. Ainda tem muita gente presa ao sistema religioso que não consegue separar Jesus, homem, de Jesus, Cristo ressuscitado. Eles preferem dividir em três. É mais fácil dividir. Deus Pai, que é fácil, né? É místico. Deus Pai, simbolizado por aquele que está sentado no trono, que alguns chegam ao absurdo de colocar como um velhinho de barba branca, parecendo Papai Noel, só que não está vestido de vermelho e sim de branco. Que é isso? Deus, velhinho de barba branca, então um dia ele vai morrer, né? Porque o velhinho está sempre de barba branca e não chega o fim dele nunca. Não é isso. Aí vem o filho está sentado do lado direito do pai, né? Eles simbolizam com a Páscoa, com Jesus sentado ali no meio dos discípulos, aquela coisa toda, fazem aquele floreamento todo. Na verdade, Jesus não é a segunda pessoa da Trindade divina. Jesus é o próprio Deus manifestado como homem, com a finalidade que ele teve. 33 anos até lutar contra o sistema, morrer e ressuscitar. Quando ele esteve diante de Pôncio Pilatos, Jesus estava ali diante de um sistema político. Pilatos perguntou: você é rei dos judeus? Ele disse: você está dizendo? Você diz: meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores, estariam aqui brigando com você agora para me soltar. Mas eu não quero ser solto, porque eu preciso morrer. E ele estava ali lutando contra um sistema. Como Pôncio Pilatos era um político de fato, aqueles bem classudos, como existe em toda parte, ele não disse sim nem não. Ele jogou para os judeus resolverem. Isso acontece hoje em toda parte, em todo lugar. Ninguém assume nada, a verdade não interessa. O que interessa é que eu mantenho o meu cargo aqui, e esse homem aí que eu não vi nada de problema nele, vou dizer: vocês que decidem aí o que ele deve acontecer. Aí o povo carnal fez o quê? Não queremos esse homem não, a gente quer que solte o Barrabás. Pronto. Jesus enfrentou o sistema. O Natal de Jesus não tem nada a ver somente com o seu nascimento. Aquilo é tudo muito bonitinho, presépio, manjedoura, tudo legalzinho. Mas não é isso. Jesus importa quando ele morreu, enfrentou o sistema religioso, sistema político, sistema financeiro da sua época. Morreu e ressuscitou e disse: estou aqui, agora vamos seguir com o roteiro, que é o que interessa. Glória a Deus por este podcast. Vamos em frente agora, porque vamos semear para que a palavra corra, né?
Eu sei, vamos ao videozinho. Vamos ao vídeo de instrução. Esse vídeo é uma instrução, sempre para a gente aprender e não nos esquecermos de que precisamos semear. Precisamos por quê? Eu vou explicar depois. Ministração da sementeira. Deus recompensa a seus eleitos. Vamos ao texto registrado pelo apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que o que se aproxima a Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A palavra galardoador significa que Deus recompensa, premia aqueles que creem que Ele existe e o buscam. Nos Salmos 14 e 53, antes da cruz, o rei Davi deixou registrado o seguinte: diz o nécio em seu coração, não há Deus, não tem discernimento, nem conhecimento, todos os que cometem iniquidade. Uma das definições de nécio é desprovido de conhecimento, exatamente o que Davi registrou. Deus está no Evangelho de Paulo, nas epístolas de Romanos a Hebreus, que os ateus do tempo de Davi não conheceram, e os ateus de nossos dias também não conhecem, porque foram entregues às suas próprias mentes carnais corrompidas, desprovidas de discernimento a respeito da verdade. A fé que agrada a Deus está na mente de seus filhos eleitos neste tempo presente. Nós somos os filhos entendidos, conhecedores de nossa herança e dos benefícios que nos pertencem. Saúde, respaldo nas finanças, bem-estar e tantos outros benefícios são nossos. Conhecemos o Senhor em quem cremos. Semeemos com este entendimento. Abba, Pai! Uma palavra de gratidão aqui à nossa abençoada Mônica, que hoje também ministrou a palavra, né? Agradecendo a Mônica pela ministração desta palavra, isso aqui é ministração da palavra também, e também pela ministração do louvor que ela realizou no início da nossa reunião. Maravilhoso louvor, todos os louvores são fantásticos, são maravilhosos. Você que está na internet, desfrute dos nossos louvores pela playlist, onde está o podcast, na playlist, lá podcasts, e também estão as ministrações de louvor. E o Senhor nos dá o privilégio de semear. Tem pessoas que ainda perguntam para mim, perguntam não, comentam. Pessoa, fico assim impactado com isso. Eu vou receber um valor aí, e assim que eu receber eu vou ajudar a graça. Eu tenho vontade de perguntar, quem é esta abençoada graça que você quer ajudar? Eu conheço? Porque a graça, o evangelho da graça, ele é ajudado, ele é respaldado por anjos. E a ministração, respaldo financeiro, ele vem de lugares e nos momentos mais impressionantes.
onde você muitas vezes, eu já aprendi a repousar em todo o tempo, mas no passado eu cheguei a... E agora? O que eu faço? Não está vindo o que eu preciso aqui, não está chegando o que eu preciso ali. Chegava. Porque isso não é um ministério de homens. Não vem por ajuda governamental, não vem por respaldo de lei do governo, não vem por súplica, por indireta para a igreja pela internet ou presencialmente, dizendo, olha, por favor, hoje nós vamos ter aqui uma campanha especial porque estamos precisando disso e daquilo. Não, vem por respaldo espiritual do Senhor. A nossa confiança tem que estar em Cristo, nos anjos que são servidores desse Cristo e que estão a nosso serviço. Por isso, nós vamos semear agora da mesma maneira que sempre semeamos, contribuindo com espontaneidade, com entendimento, com bom ânimo, sabendo que quem planta, colhe. E quem planta e tem colhido vai semear nessa hora. E graças a Deus por isso. Hoje, você que vai semear, venha com gozo semear. Glória a Deus pela sua vida, por tudo isso. Louvado seja o nome do meu Senhor, soberano Deus, digno do meu louvor. Para a liberdade Ele me libertou, triunfou na cruz, me justificou. Louvado seja o nome do meu Senhor, soberano Deus, digno do meu louvor. Para a liberdade Ele me libertou, triunfou na cruz, me justificou. Jesus Cristo, como eu te amo. Jesus Cristo,
Que lindo! Quem assistiu O Diabo e a Carne sabe que o velho homem não existe mais. Na cruz o Senhor destruiu a carne. Não, mas a carne está aqui. Não, está não. Sua carne está destruída. E é você que tem que fazer isso, destruir a carne. Crescendo em graça, é assim que se destrói a carne. Crescendo no Espírito, fortalecendo o Espírito. E nós estaremos aqui na próxima reunião, que será no dia 11 de janeiro. 11 de janeiro. 11/01. E depois, no feriado, dia 25 de janeiro, que feriadão de domingo maravilhoso. Ninguém precisa sair, pedir saída do trabalho, nem nada. Estará aqui domingo, às 10 horas da manhã, dia 11 e dia 25. E a partir daí, antes desse tempo todo, agora tem tudo aí pela frente. Hoje é dia 21, amanhã é 22, segunda-feira, 23. Essa segunda já nem existe mais, o pessoal já vai embora mesmo. Dia 23, terça-feira, então, muito menos. 24 é festa total, não é? Que maravilha. 25 é aquele dia paradão, onde todo mundo fica tranquilo, em casa, vai visitar a família. E depois vem tudo de novo até o final do ano. Ai, que glória que nós estamos vivendo. Dia 30, 31 tem aquele foguetório, vai embora logo 2025, mentira, politicagem, sujeira, e que entre 2026. E agora, segue a reunião. Olha, vamos estar no dia 24 às 20 horas, transmitindo este tema de hoje que é extraordinário. Depois você assiste a reunião das 8 e 9h30, depois senta para cear, vem cear. E depois, dia 31, a mesma coisa. 20 horas, reunião. O que será que nós vamos ministrar no dia 31? Olha só, algo pleno, maravilhoso. Por que Jesus nasceu? Uma vez mais, celebra-se o Natal de Cristo. O cristianismo tradicional o associa a Maria, a incubadora que o gerou. A manjedoura, o primeiro berço de Jesus, improvisado porque não havia lugar nas hospedarias. Os pastores que estavam no campo durante a noite, cuidando de seus rebanhos, a quem o anjo anunciou seu nascimento. Os reis magos, que na verdade eram sábios do Oriente que foram lhe oferecer presentes. Este foi o cenário do Natal tradicional, que hoje ainda é lembrado e até encenado por várias denominações cristãs. Entretanto, um personagem acabou se tornando parte do Natal de Cristo sem nada ter a ver com ele. A lenda do Papai Noel é baseada em São Nicolau de Mira, um bispo cristão do século IV, que viveu séculos após os apóstolos e tornou-se uma figura lendária, adaptada ao longo do tempo como um bom velhinho que traz presentes no Natal, com elementos folclóricos e comerciais mesclados à sua história original. No norte da Europa, a figura de São Nicolau se misturou com mitos pagãos nórdicos, como o deus Odin, que presenteava crianças em botas, com o fim de torná-las cristãs. Mais recentemente, imigrantes holandeses levaram a tradição de São Nicolau para a América, onde se tornou Santa Claus, popularizado por poemas e mais tarde pelo comércio. Hoje, o Papai Noel, cuja função quase exclusiva é participar de uma sessão de fotos com crianças que fazem fila em shoppings e eventos para vê-lo, o que acaba por desviar pais e filhos da verdadeira importância do Natal. É legal e agradável desfrutar dos brilhos de luzinhas piscando, das árvores enfeitadas e das comidas típicas da época.
Mas a celebração do Natal serve para que se entenda que o mesmo Jesus que nasceu, viveu e morreu, é o que ressuscitou e foi tomado da terra pelo Pai. Veio com o propósito de mostrar o caminho espiritual de verdade e vida, assumido por ele mesmo em João 14,6, e que hoje muitos buscam em religiões e filosofias humanas sem sucesso. Celebrar o nascimento de Jesus não se limita a uma recordação histórica repetida ao longo de séculos. Há que ir muito mais a fundo. Paulo, o apóstolo, nos revela: meus filhinhos, por quem volto a sofrer dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4,19. Assim como houve uma iluminação em Belém, há uma iluminação espiritual quando somos iluminados pela verdade do Evangelho. Somente saber que Jesus nasceu é muito pouco. Desfrutar de sua vida gerada em nós por seu Espírito é o que dá sentido ao Natal. A verdade te diz que Cristo em você é esperança de glória. Colossenses 1,27. E que a verdade espiritual do Natal de Cristo faça a diferença em tua vida. Pense nisso. O momento é agora. Aproveite. E o tema de hoje tem por título a oração do justo. Oração? O justo ora? Justamente justo ora. E nós vamos começar esse tema, não é nem com Paulo não, hein? Olha que coisa. Nós vamos começar esse tema com um texto de Tiago. Na verdade, o texto não vai aparecer. Porque no texto de Tiago, como Tiago não tinha o entendimento que Paulo tinha, apesar dele ser um justo também, ele fez duas declarações. Uma está de conformidade com a cabeça que ele tinha legalista. Tiago era legalista. Então ele disse que nós temos que confessar os pecados. Tadinho do Tiago, a gente não pode culpar ele porque ele não foi revelado na graça. Mas a outra palavra que Tiago falou, aí sim, ele disse que a oração do justo pode muito em seus efeitos, ou seja, o justo ele faz uma oração eficiente, uma oração eficaz. E quem está aqui que pode dizer, eu sou este justo que faz uma oração eficaz? Ah, papai. Agora, quem é o justo? A gente precisa explicar quem é o justo, né? Em primeiro lugar, tem que explicar quem é o justo. Porque Deus disse uma vez, né? Não há um justo, nenhum sequer. Como é que agora apareceu justo? Porque antes da cruz não havia nenhum justo. Ninguém era justo antes da cruz. Ele veio para justificar os seus filhos na cruz. Segundo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 1, Paulo disse, o justo, ele não diz isso, mas em outras palavras, justificados, pois, pela fé, disse Paulo, temos paz com Deus. Então, quem é o justo depois da cruz? O justo é aquele que está em paz com Deus. Ontem, compartilhando na rádio do Abençoado lá, a gente nota que algumas pessoas, apesar de que deveriam estar em paz com Deus, não estavam. Por quê? Porque ainda que não haja pecado, a pessoa ainda tem consciência de pecado. Ah, se eu dormir e esquecer de orar. Ah, se eu dormir e esquecer de ler a Bíblia.
Ah, se eu dormir e no dia seguinte eu vou acordar preocupado, porque será que Deus entendeu, me perdoou? Senhor, me perdoa porque eu esqueci de orar ontem. O justo é aquele que está em paz com Deus. Por quê? Está livre de pecado. Diga, eu estou livre de pecado. Por quê? Porque Jesus se fez pecado por mim. Ele se fez, ele foi lá e pagou o preço. Ele se fez, ele pegou os pecados de todos os homens, do passado e do futuro. Lá na cruz, carregou tudo em cima dele e ele sentiu a barra que era pesada. Ele foi lá e entregou, falou: Pai, está consumado. Vim e fiz o que tinha que fazer. Porque Deus o justificou por fé. Nós estamos justificados por fé na sua graça. A graça de Deus não quer dizer que foi de graça. Custou o sangue dele. Não foi de graça. Mas hoje é graça porque nós não precisamos fazer mais nada de sacrifício. Em Provérbios 15, 29, olha que interessante. Deixa eu puxar o texto aqui. Provérbios 15, 29. Lá diz assim, Salomão, hein? O Senhor está distante dos ímpios. Quem é o ímpio? É aquele que está impio, sem fé. Pio é piedade. O ímpio está sem fé, porque não tem fé para crer. O Senhor está distante dos ímpios, mas ouve a oração sua, dos justos. O Senhor ouve a sua oração. O próprio Tiago afirmou que a oração eficaz do justo pode muito. Então, quando você abre a boca para orar com sabedoria, nós vamos mostrar aqui agora toda a sequência disso aqui. Aquilo que você fala tem poder. Primeiro agora vamos para Paulo, claro. Apóstolo aos gentios. Depois da cruz, ouça Paulo, leia Paulo, ouça as mensagens que nós ministramos aqui através da palavra Paulo. Paulo é o apóstolo aos gentios. A carta aos Efésios tem um contexto extraordinário, capítulo 6, 10 a 20, onde está escrito: no demais, irmãos meus, ou meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no poder de sua força. O que é o fortalecimento no Senhor? Crescimento espiritual. E aí ele vai explicar o que é fortalecer-se no Senhor. Verso 11. Vestivos de toda a armadura de Deus. Toda. Não adianta proteger a mente e ficar com a parte de baixo aberta. Não adianta fazer uma couraça no peitoral e deixar a mente descoberta. É completo. Vestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as investidas do diabo. Uau! Onde ele está? Se ele vier do norte, se ele vier do sul, do leste ou do oeste? Não. Diabo, mente carnal. A sua mente carnal, ela é até pior do que o diabo. Aquele que todo mundo pensa que está vivo, porque a tua mente carnal está em você. E aí que está o problema. O tema de quarta-feira, diabo e a carne, está lá. Porque não temos luta contra sangue e carne, não é no braço, não é no armamento, não é quem é mais poderoso militarmente falando. Senão a nossa luta é contra principados, verso 12, né? A nossa luta é contra principados, palavra que simboliza governo. Contra potestades, palavra que simboliza poderes governamentais. Contra os governadores das trevas deste século, outra palavra que envolve administração. Contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestes, nada tem a ver com demônios. Tudo isto tem a ver com pessoas. Pessoas.
políticos, religiosos, financistas, pessoas que investem e que têm poder financeiro, pessoas que têm poder de confundir a mente das outras, que são os formadores de opinião que estão na mídia. Estes são os principados com os quais nós temos que lutar. É pouca coisa? É muito pior do que se fosse o diabo. É muito mais difícil. Nós estamos encerrando um ano que nos deixou evidências de que lutamos contra governadores poderosos que se encontram em trevas espirituais tremendas. Em 2026, a luta vai ser ainda muito mais forte, pois a briga, a luta pelo poder será ainda maior. As mentes carnais, são as mentes sem Deus, estão governando as nações ao redor do mundo inteiro. E como a carne para nada aproveita, e quando nada é nada, a carne é má. Não, ela é boazinha de vez em quando, é nada. A carne não tem nada de boazinha. A carne é diabo puro. É má e maquinadora. O grande problema da carne é quando ela maquina em cima de você e você nem está percebendo que ela está maquinando, sabia? O que se pode esperar para o futuro da humanidade com a carne governando tudo? Só podemos esperar em Deus e nos seus servidores a nosso favor, que são os anjos. Mais ninguém, mais nada. Não espere mais nada. Por esta razão, Paulo adverte agora no verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. O que é armadura? É um componente do passado, onde nas guerras antigas as pessoas se revestiam daquilo para ir para a guerra. A palavra armadura é comum naquele tempo. Hoje em dia não é armadura, hoje em dia a guerra ela é psicológica e muito forte. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo acabado tudo, acabou a guerra, você continua firme. Estai, pois, firmes, verso 14, cingidos os vossos lombos com a verdade, vestido com a verdade. Então, a primeira armadura que você deve se revestir, isso tudo tem a ver com a oração, nós vamos mostrar depois, é a verdade. Quem vai orar, quem vai falar com Deus, tem que estar com a verdade na sua mente. Não adianta orar achando que a sua voz é bonita e que você se veste até de paletó, gravata e terno e tudo que tem direito lá no alto do púlpito. Muda até a voz para falar com a igreja. Faz aquela voz de Senhor, agora vou falar com o teu povo, Senhor. Né? Não, e aí? Vamos entrar na presença de Deus. Já escorregou, já puxaram o tapete dele. Já era. Verso 14. Estai, pois, firmes, cingidos vossos lombos com a verdade, evangelho da graça é a verdade. Romanos a Hebreus. A tua fundamentação de fé é essa. E vestidos com a couraça da justiça. Pronto. Você tem que crer que você não tem pecado e que você foi justificado do pecado. Para começar a falar com Deus, a tua oração tem que ser uma oração na verdade. Se você for falar com Deus dizendo, Senhor, eu quero ser como tu. Ele vai dizer, você acha que eu morri na cruz para quê? Para que você fosse que nem eu. Então você é um justificado. Ah, Senhor, o meu pecado, o Senhor sabe quem eu sou. Eu sei quem você é. Vai lá no dia 11 de janeiro, lá em São Paulo, e congrega, senta lá para você descobrir quem você é. E calçados os pés, verso 15, com a prontidão do evangelho da paz. Prontidão, disposição. Eu estou disposto, Senhor, a levar esta palavra para outras pessoas que precisam dela. É a disposição. Tem gente que tem conhecimento, mas não está disposto. Não está disponível.
sobretudo. Sobretudo. O que é sobretudo? É aquela coisa que você usa debaixo de tudo que é roupa, né? No frio, sobretudo. Tomai o escudo da fé, proteção, com que possais apagar, ou que possais apagar todos os dardos de fogo do maligno. O mundo jaz no maligno, está cheio de diabo na terra. Que diabo? Carnes em posição de autoridade, carnes em posição de cargo político importante, achando que podem fazer tudo o que quiserem, que ninguém nunca vai ir atrás deles. Isso está mudando. E tomai o capacete da salvação. Pronto. Na minha mente eu sou salvo, sempre salvo. E estou reinando em vida. É salvação dupla. Sei que sou salvo eternamente, porque fui predestinado antes da fundação do mundo, e sei que sou salvo no meu dia a dia, porque eu tenho a palavra que me salva todo dia. Pronto, fechou. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para você lutar com quem? Em primeiro lugar, com você mesmo. A oração, tem gente que fala, para que eu vou orar pedindo coisas se já está tudo pronto? Não tem que pedir nada, você tem que orar para anular a tua carne, em primeiro lugar. Anular a tua carne. Quando você ora, a carne fica calada. Quando você ora na verdade, a carne cala a boca. Ela não quer calar, mas você controla isso. Paulo disse, de que maneira a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tem eficácia em nós? Verso 18. Orando em todo tempo. O crente, quando vê isso aqui, o crente do sistema religioso, ele acha que orar em todo tempo, ele tem que sair de casa e ir para algum lugar chamado templo evangélico, entrar lá dentro, segunda, terça, quarta, se tiver mais um dia na semana, ele ia também. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Vou buscar o Espírito Santo na quarta-feira. Vai o quê? Buscar o Espírito Santo? Onde que ele está para você buscar ele? E você não é o templo do Espírito Santo? Você vai sair de casa, no frio, à noite, perigoso, enfrentando perigo, para ir no templo buscar o Espírito Santo? Por favor, abra a tua mente. Eu declaro, você que está me vendo pela internet, por favor, pensa. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, o Espírito Santo, ele utiliza gemidos inexprimíveis para traduzir aquilo que nós queremos, porque nós não sabemos falar tudo direito. Nem nós que estamos em graça. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quer dizer, com coisas que a gente mesmo não consegue expressar. E vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vigiar, essa é a palavra que o sistema adora. Vigiar. Falou em vigiar, eu tenho que lutar contra alguma coisa que está fora de mim. Negativo. É vigiar você mesmo. É vigiar a sua oração, é saber o que você está falando, é saber o que você está dizendo. Isto é vigiar com toda a perseverança. E verso 19, Paulo disse no final, orai por mim, a fim de que ao abrir minha boca, Paulo disse, me seja dada a palavra para dar a conhecer com ousadia o mistério do Evangelho. Paulo disse, pediu oração para a igreja, claro que sim. E hoje nós temos achando que oração é um problema que nós temos que resolver. Não é, oração é a coisa mais maravilhosa que pode existir na face da terra e nós temos que usar isso. Os versos 14 em diante, que nós acabamos de ler, não vamos vê-lo, mas se for necessário a gente volta lá, eles apresentam o perfil do justo. Aqui está o teu perfil, justo, reconciliado com Deus. O justo tem que estar firmado na verdade, que é o evangelho que expõe a mente de Cristo. Então você está firmado nessa palavra da verdade? A mente de Cristo está em você? O evangelho dele está em você? Exponha isso com toda a liberdade para alguém que precise ouvir.
O perfil do justo é a firmeza na verdade, que é a evidência de que você tem a couraça da justiça que te apresenta justificado em Cristo. Foi isso que nós lemos antes. Os pés dos justos nos levam a separar tempo para compartilhar o evangelho da paz. E aqui nós temos uma vantagem. A gente não precisa necessariamente usar os pés para ir até alguém. Não precisa necessariamente. Se tiver a oportunidade de ir até o vizinho de alguém que você conhece, combinar com alguém ir lá na casa dele, vá. Mas hoje tem a internet. Você pode, com um clique, compartilhar esta palavra com alguém. O escudo da fé é nossa defesa perante a mentira religiosa e a hipocrisia dos que se dizem da mesma fé, não sendo. Tem gente que se diz da mesma, eu estou em graça. Conversa 5 minutinhos com ele e vê se está mesmo. Pode ser que sim. Mas nem sempre. O capacete da salvação protege a mente dos justos dos falsos ensinamentos. A tua mente tem que estar preparada para receber o que te interessa, não tudo que está aí. Tem gente que diz, eu estou julgando tudo e papapá, acaba se contaminando, não tem força para discernir e afunda. A palavra da graça é a espada do Espírito que nos motiva a esperar e perseverar na fé. E orar em todo o tempo significa estar num restaurante, entra no restaurante, né? O garçom vem servir ali. Senhor, muito obrigado por tudo isto aqui, porque o Senhor... Opa, o que é isso que está acontecendo aqui? Não, abençoado, não há necessidade disso. Orar em todo o tempo, Deus não precisa que você fale alto para que Ele te ouça. Você fala no Espírito com Deus. Senhor, graças sempre por tudo, sempre. Orar em todo o tempo significa o mesmo que Paulo recomendou aos Tessalonicenses. Olha que interessante isso aqui. Muita gente não sabe explicar isso aqui. O que Paulo explicou para os Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses 5,17. É essa frase comprida aqui. Ó. Orai sem cessar. Orai sem cessar. O que significa isso? Número 1, orar sem cessar, em primeiro lugar, significa dependência de Deus. O justo que vai orar, ele está mostrando que ele depende de Deus. Senhor, a minha oração é... Em primeiro lugar, você recebeu uma notícia ou não recebeu notícia nenhuma, não importa. Não é só quando acontecer alguma coisa que você vai falar com o seu Deus, é a qualquer momento. Aconteça ou não aconteça aquilo que você imagina. É viver o dia em dependência de Deus. Colossenses 3, 23, 24. E tudo que façais, tudo, fazei de coração, até o que você não gosta. Eu tenho aprendido isso, tem coisa que eu não gosto de fazer. Mas eu faço. Porque a vida me apresenta uma coisa que eu tenho que fazer, depende de mim, aquilo ali eu tenho que fazer. Eu gosto de fazer isso. O que eu vou fazer? Senhor, me revista de coragem, de bom ânimo, de disposição para fazer isso que eu tenho que fazer, porque eu sei que o Senhor está nisso e eu vou viver em boas obras que o Senhor preparou, e se eu tenho que fazer, eu vou fazer da melhor maneira possível. Seja o que for. Pode ser um bolo. Seja o que for. Pode ser ter que tolerar alguém chato na tua frente. Porque aí o que está explicado? Tudo que façais, fazei de coração, como para o Senhor, e não para os homens. Aí que está o ponto. Eu tenho que fazer? Vou fazer. Ah, mas fulano podia... Você pode fazer para mim isso? Foi dado a você? Faça. Como para o Senhor e não para os homens. Sabendo... Agora vem o ponto. Quando você fizer, você sabe que a recompensa vem do Senhor e não daqueles que você esperava a recompensa deles. Sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, porque a Cristo Senhor servis. Isso aqui é uma lição extraordinária no Evangelho.
Assim como eu não quis fazer aquilo, como eu fiz de coração, o Senhor vai me recompensar pelo que eu fiz, mesmo que eu não gostasse de fazer. Uau, isso é muito forte. Na oração, então, você demonstra que depende somente de Deus. É só Ele que vai te dar a herança, mais ninguém. Não é o juiz, não é o Supremo, não é o deputado teu amigo, o senador que você conhece. É o Senhor que vai te dar a herança. Seja aqui ou seja lá. A maior herança a gente sabe qual é. É a transformação. Muito além da transformação, ainda tem a recompensa depois da transformação. Galardão. Uau! Número 2. A oração do justo demonstra esperança em Deus. Não apenas dependência, não é só dependência. É a esperança. E Romanos 5,5 é muito claro, Paulo ele diz, a esperança não envergonha. Em Deus não existe esperança que envergonha. Agora, a esperança que envergonha, você sabe qual é. Ah, falaram que eu ia receber aquilo, mas não saiu ainda. Porque você esperou no lugar errado, com a pessoa errada. Se você tem direito, o Senhor vai te dar o que você espera. Mas os homens, não. Os homens vão tentar roubar o que você tem direito para eles, não sendo deles. O Senhor vai te dar não só o que você espera, muito mais além do que você imagina. A esperança não envergonha, ou seja, não confunde. Ah, eu vim para a graça, eu pensei que eu vim para a graça. Aqui diz que tudo está bem. Tudo está bem. Diga aí, tudo está bem. E está mesmo. Mas quando eu cheguei aqui, pensando que tudo está bem, aconteceu um negócio que eu não esperava, eu não gostei disso. E a culpa de quem é da graça é que você não entendeu o que é tudo está bem. Tudo está bem quando Deus prepara o tudo, não quando você imagina o tudo. Ai, ai. Então a esperança não envergonha. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nossas mentes pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele te amou, ele não vai te desamar. E existe desamor também, sabia? Na carne tem desamor. Eu não sei se tem desamor ou se nunca teve amor. Esse é que é o problema. Que a pessoa diz, eu amava fulano, eu amava tal coisa, mas deixei de amar. Não existe deixar de amar. O que você não tinha era amor. Você tinha paixão, você tinha possessividade, alguma coisa assim. Isso é outra história. Eu não vou entrar aqui agora. Então, se o Espírito de Deus habita em você, e diga habita, então você nunca pode se sentir envergonhado ou desanimado. Nunca. Pode estar caindo 10 mil do lado de cá e 1 milhão do lado de cá. Você está bem. O que Deus prometeu será cumprido. Ou não? Claro que Deus prometeu será cumprido. Número 3. Perseverança. Esse é um pontinho bem tremendo, né? Estou esperando, eu continuo esperando. Aí tem gente que diz, esperei tanto que agora eu acredito que tudo já aconteceu, Deus já voltou, Cristo já voltou e eu me lasquei. Não, você não se lascou, não. Você é um filho de Deus? Você é um Deus? Se lascou? Não. Número 3, perseverança, Hebreus 10, 23. Retenhamos. Eu recebi lá a palavra da graça em 1996, o outro recebeu em 1980, o outro recebeu em 2010, o outro recebeu em 2000. Está demorando muito. Estou cansado. Retenhamos firmes, sem flutuar. Havia o barquinho no alto mar aí? Sem flutuar a profissão de nossa esperança.
Hoje eu estou muito bem, hoje acordei bem. Há 3 dias atrás eu estava mal, mas hoje eu estou muito bem. Por que você estava mal e agora você está bem? Você está flutuando olhando para a carne, para as coisas do mundo, para as coisas da natureza, para a vida. Eu recebi aqui. Você recebeu o que você esperava? Agora você vai ficar bem, né? Vou. Aí aconteceu uma coisinha dali a uma semana e flutuar. Fiel é o que prometeu, acabou. O justo persevera porque crê na palavra. Você crê na palavra. Teve um no passado, eu não sei se foi Jó que disse, o meu Redentor vive. Foi ele que disse isso? Alguém disse isso. E eu sei que em breve, meu Redentor vive. Alguém falou isso lá na Bíblia, depois eu vejo o que é, não importa, não precisa dizer onde foi. Não importa, veio na mente, agora eu falei. O meu Redentor vive e sei que por fim se levantará sobre a terra, é algo assim. Paulo disse, estou crucificado com Cristo e vivo já não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ora, não preciso de mais nada. Número 4. Foco na meta. Está firme, está perseverante, tem esperança, crê na verdade, está com a verdade na mente? Você vai ficar ouvindo o YouTube? Coisas novas? Jó. Foco na meta. Paulo disse o quê? Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação soberana de Deus em Cristo. Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo. Estou com a verdade? Estou justificado? Tenho esperança? Tenho perseverança? Eu vou ficar olhando para o lado, vou ir para trás, para quê? Vou ficar esperando mais o quê? Eu tenho foco no alvo. Então, quando oramos, estes fatores devem ser considerados para que nos mantenhamos firmes e ancorados. Então, vamos orar. Eu escrevi uma oração aí. Botou aí, Marco? Não? Então tá bom. Quem quiser depois, eu mando por zap. Um exemplo de oração. Está aqui. Ó. Senhor, glórias a Ti. Comece uma oração dizendo, Senhor, graças, glória ao Senhor. Graças, Senhor, por tudo. O Senhor já me deu tudo. Tudo está bem. Minha confiança está somente em Ti. Tudo que está ao meu redor, tudo que acontece em minha vida, é instrumento em Tuas mãos para me conduzir nas boas obras que preparastes para mim. Isso aqui não é um mantra e nem uma reza, para quem está na internet. Aqui todo mundo sabe disso, mas na internet a pessoa fica pensando, eu vou anotar e vou falar sempre isso. Não é essa a ideia. Você tem que falar o que está dentro do teu coração. Isso aqui é um modelo de dependência de Deus. Você não precisa entrar na presença de Deus, porque você já está na presença de Deus o tempo todo. E você não precisa pedir nada a Deus. É depender de Deus. Minha confiança está em Ti, só em Ti. Tudo que está do meu redor são boas obras que o Senhor preparou para mim. Então, graças. Esperança. Nós falamos antes, os 4 itens do perfil. Por isso que eu estou na Tua dependência, sigo aguardando a manifestação da maior herança, já reinando nesta vida acima de toda e qualquer circunstância. Nada de mal pode acontecer comigo, nada. De mal não, nada. Pois Teus anjos me cercam por detrás e por diante. Uma vez Davi falou isso também. Conheço a Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Vivo convicto e feliz, porque tenho a Ti em minha mente. Tu me amas e eu te amo. Isso chama-se esperar no Deus verdadeiro. Perseverança. Creio que me justificastes por fé em Tua graça. Por isso sigo em frente. Crucificado com Cristo, não creio nos meus méritos pessoais.
Eu não estou esperando porque eu creio que eu sou o cara. Eu estou esperando porque eu creio em ti. Eu creio nos méritos de Cristo que vive em mim, que morreu por mim. Por isso, mantenho meu bom ânimo, aconteça o que for ao meu redor. Isso aqui é uma oração. Você pode fazer de olho fechado ou aberto, fique à vontade. O olho aberto é para não distrair, só isso. Mais nada. Não tem diferença nenhuma diante de Deus. Para Deus, não faz diferença. E o foco na meta? Prossigo para o alvo, pois meu prêmio é real. Não ouço as vozes do mundo, somente a tua voz, através da ministração da palavra do teu evangelho de graça, Senhor. Os homens maus e perversos não podem me atingir, nem lançar dardos em meus pensamentos, pois tenho a bússola do evangelho verdadeiro. A bússola aponta sempre para o norte. Tenho a palavra da graça que me leva adiante, que me mantém norteado, rumo ao alvo. Graças, Senhor, assim caminho juntamente com o Espírito vivificante que mora em mim. Abba, Pai. Graças, Papai. Assim é, meu Pai. Não preciso de mais nada. Com esta oração, com este modelo de oração, fique à vontade. Porque isso traz paz, segurança, gozo, bom ânimo, disposição e vontade de que outras pessoas conheçam esta palavra. Isso aqui é muito melhor do que o livrinho da Seixo Noyer. Muito melhor. Isso aqui é verdade da mente de Deus, não é o homem que inventou, é Deus mesmo que nos deu através de seu evangelho. Cristo vive em nós. Você vai dizer, Cristo vive em mim. Diga, Cristo vive em ti. Fala para o abençoado aí. Cristo vive em nós. Você que está na internet, diga assim para quem está do seu lado, se é que tem alguém do seu lado, mas pelo menos para você, você vai poder dizer, Cristo vive em mim. Diga isso para você mesmo. E agora, se tiver alguém do seu lado, diga para essa pessoa abençoada que está do seu lado, Cristo vive em ti. E vive mesmo. E agora, junte a mão com ele aí e diga, Cristo vive em nós. E pronto. Esta é a oração que encerra o ano de 2025. Quer dizer, encerra aqui. Mas você vai fazer essa oração, você vai falar com Deus, você vai orar ao Senhor em todo o tempo, porque tem que orar sem cessar. Louvado seja, Senhor, o teu nome. Tu vives na tua amada, tu vives em cada um de nós. O Espírito de Deus está em mim, está em ti, está em nós. Por isso somos felizes e declaramos que hoje é o melhor dia de nossas vidas. Glória a Deus. Bem-vindo à reunião dos deuses, à congregação dos deuses, o povo que reina sobre toda circunstância, certo? Vamos cantar, vamos louvar ao nosso Pai. Estou reinando em vida, reinando estamos sobre qualquer circunstância. Abba, Pai. Estou reinando em vida. Chega aí, abençoado. Reinando estou reinando em vida. Reinando estou. Eu vim para essa graça, atendendo ao chamado do Senhor. Estou em obediência ao que me predestinou. Chega aí! Estou reinando em vida. Epa! Reinando estou.
reinando estou. Eu achava que entendia tudo, mas era escravo da lei. Hoje sei que sou escolhido, um amado filho de Deus. Chega comigo! Estou reinando em vida, reinando estou. Estou reinando em vida, reinando estou. Eu vim para esta graça, atendendo ao chamado do Senhor. Estou em obediência ao que me predestinou. Estou reinando em vida, reinando estou. Estou reinando em vida, reinando estou. Eu achava que entendia tudo, mas era escravo da lei. Hoje sei que sou escolhido, o amado filho de Deus. Estou reinando em vida, reinando estou. E foi o próprio Deus que me justificou, que me justificou, que me justificou. Ah, papai. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.